Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje estudaremos equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós chamamos de equação do primeiro grau com duas incógnitas aquela equação que pode ser reduzida à forma ax mais by igual a c, em que a e b e c são números reais chamados coeficientes e a e b são diferentes de zero, certo? Então, é toda a equação que eu consigo escrever no formato ax mais by igual a c. A, b e c são os meus coeficientes, a e b não podem ser zero. Vamos pensar aqui em alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui no primeiro exemplo temos x mais y igual a 10, x e y são as minhas incógnitas. Então, se vocês observarem, a minha equação x mais y igual a 10, eu consigo reescrevê-la na forma reduzida a x mais by igual a c. Nesse caso, ela já está escrita, né? O interessante aqui são vocês identificarem os coeficientes, os seus valores numéricos. O meu a, nesse caso, estaria valendo 1. Mas por que 1? Tem 1 aqui acompanhando o meu x. O meu x é o meu próprio x, mais o meu b, nesse caso, também é 1, que é o coeficiente que acompanha o y. O meu y é o próprio y, e nesse caso, o meu c é 10. Então, aqui a gente reescreveu no formato colocando os coeficientes para ficar mais fácil de vocês enxergarem. No segundo exemplo, aqui no exemplo 2, nós temos 3x mais 2y igual a 16. X e y são as minhas incógnitas. Então, aqui eu também consigo perceber essa equação no formato reduzido, ax mais by igual a c. Se nós analisarmos, nesse caso está mais fácil de visualizar. O meu a, que é o meu coeficiente que acompanha a minha incógnita x, está valendo 3. Aqui o x é a minha própria incógnita. O meu b é o coeficiente que acompanha a minha incógnita y, nesse caso está valendo 2. O meu y é a incógnita e o meu coeficiente c está valendo 16. Então, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, nós conseguimos colocar a equação do primeiro grau com duas incógnitas nesse formato aqui, ax mais by igual a c. A aula de hoje traz também um exemplo mais elaborado. No mercado Ver o Peso, Benedito tem uma banca de camarão e Isabel tem uma banca de farinhas, conforme mostrado nos preços a seguir. Então, nós temos aqui que o quilo do camarão custa R$16 e o quilo da farinha, uma determinada farinha, custa R$2,50. A partir disso, vamos levantar aqui um problema. Como podemos expressar o gasto de R$100 na compra de certa quantidade de farinha branca e de outro tanto de camarão seco por meio de uma expressão algébrica? Então, a pessoa foi lá e gastou R$100 comprando farinha e comprando camarão. Nós não sabemos a quantidade que essa pessoa comprou, mas nós sabemos o preço do camarão e o preço da farinha, certo? Vamos representar aqui a nossa sentença da seguinte forma, indicando por x e y, respectivamente, a quantidade de farinha branca e y a quantidade de camarão seco. Então, nós podemos escrever aqui 2,5x mais 16y igual a 10, certo? Aqui eu coloquei 10, mas a gente viu lá no exemplo que é 100. Então, preço de x quilogramas de farinha branca, por quê? Porque a farinha custa R$2,50 e nós representamos o valor a ser pago pela farinha por x, mais 16y, R$16 é o preço do quilo do camarão e y a quantidade que vai ser paga, igual a R$100. Então, aqui eu tenho a representação no formato de equação do primeiro grau com duas incógnitas, a situação colocada aonde uma pessoa comprou uma quantidade de camarão, uma quantidade de farinha e pagou um valor total de R$100, certo? Muito obrigada pela participação nessa aula, um beijo e até o próximo vídeo.